E como nós não conseguimos identificar, nós ficamos desesperados, porque no dia a dia você se relaciona, você e eu, nos relacionamos com gente dentro da igreja que pode ser um desses. E mais, nos torna desesperados porque você sentado aqui é um desses. Mas toda vez que nós olhamos para essa figura e eu perguntar quem é você, qual vai ser a resposta? Ah, pastor, para mim vai fazer essa pergunta? É claro que eu sou. Será? Pergunta a ser feita. Olha lá, no caso dos incrédulos, Jesus fala que sabe que dentro da igreja tem os não convertidos e os falsos mestres. Aqui é Jezabel. Jezabel, provavelmente aqui, era uma incrédula, não convertida, e que ensinava coisas erradas. Os infiéis são convertidos que facilmente se desviam. Então a ênfase está na palavra fácil. Existem pessoas que facilmente, qualquer coisa é razão para desvios. E desvios de toda a natureza. E você tem um terceiro grupo, que são os convertidos, que dificilmente se desviam. Então você tem que identificar quem é você. Você é alguém que facilmente, sempre está tropeçando, caindo. Sempre tem alguém que buscar você e trazer de volta. Sempre tem que alguém estimular você. Olha, vamos à igreja, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Ou é você alguém que dificilmente se desvia? É você alguém que puxa as pessoas ou você alguém que é puxado? Você tem que identificar isso. Ou é você alguém que está na igreja, gosta da igreja, mas de fato você não é um convertido. Nesse caso, é por isso que Jesus diz assim: digo todavia aos demais de Tiatira. Para qual dos grupos ele está falando agora a finalização do argumento da igreja de Tiatira? Para esse grupo aqui. Todo o final do capítulo agora vai voltar, vai se direcionar aos fiéis. Digo, todavia, a vós outros, porque tem esses dois grupos aqui, Jezabel, os que se adulteram com ela, e os filhos de Jezabel ali também, e os que não caíram, os demais de Tiatira. E aí Jesus classifica esses demais dizendo: a todos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem. Quem são eles aqui? Esses aqui, ó. Os incrédulos, os falsos mestres, diziam que na igreja de Tiatira existiam coisas profundas, e aí João escreve com ironia, Jesus falando aqui, mas João redigindo. Estou falando com aquelas pessoas que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Mas certamente o que era dito na igreja é o seguinte: Jezabel ensinava a igreja da seguinte forma: olha, você pode participar de festas do mundo, você pode fazer todo tipo de coisa perversa do ponto de vista sexual neste mundo, não tem problema. Aí você fala, mas não tem perigo? A pessoa fala, não, você é novo na fé. Existem coisas, existem mistérios dentro da igreja que estão além da sua compreensão. Você é raso demais. Mas à medida que você caminhar dentro da igreja, você vai conhecer com mais profundidade. Confie em mim. Eu já tenho anos na igreja. Então a pessoa se apresenta dizendo assim, olha, eu conheço as coisas de Deus como ninguém. E Jesus escreve dizendo assim, não, essa pessoa não conhece as coisas de Deus. Ela conhece as coisas profundas do diabo. Profundas, que aparece aqui, é a palavra que vai dar a ideia de coisas ocultas. Vou dar um exemplo muito comum nas igrejas. A pessoa fala assim, eu tenho um mistério para te revelar. Ah, você tem um mistério? Tem um mistério. Tem um mistério da parte de Deus para você. Cuidado. Olha como Jesus tratou as coisas ocultas, profundas dentro da igreja. Igreja não é um lugar onde as pessoas vêm em que você adquire conhecimento por etapas, no sentido de assim, olha, tem os iniciados, isso aí é seita que faz isso. Você vem à igreja e alguém fala assim, olha, você está só iniciando, então você vai frequentar uma reunião. Os mais aprofundados vão frequentar outra. Isso é propício de seita. Todo o conhecimento bíblico, ele é oferecido abertamente para todas as pessoas. Ninguém pode passar anos na igreja e depois descobrir coisas que não sabia. Vou dar um exemplo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma seita, ela amplamente puxa pessoas do mundo e faz com que muitos crentes chamem os adventistas de irmão. Por quê? Eles creem em Jesus? Falam, creem. Você crê em Jesus? Que ele é o Filho de Deus? Claro que eu creio. E eles cantam diversas músicas muito bonitas sobre Jesus. E eles se reúnem para cultuar? Cultuam. Eles leem a Bíblia deles é igual a nossa, é exatamente como a nossa.
E eles têm tudo, todo o ritual, oração, tudo igual a nós, com exceção, com algumas diferenças que não são evidenciadas ou apresentadas de cara para você. Eles se reúnem no sábado. Por que no sábado? Porque eles falam assim, olha, a Bíblia fala sobre o dia do Senhor, mas eles não vão dar ênfase agora nisso. Então a pessoa começa a frequentar e fala, nossa, que legal, uma bênção, uma igreja. E à medida que você frequenta dentro do adventismo, pouco a pouco, daqui a pouco alguém introduz para você, olha, tem mais uma coisinha que você não sabe, mas tem tempo, vai frequentando aí. O que é? Você não pode comer bacon. Você não pode comer presunto. Agora, tem uma coisa que você não sabia. Nós acreditamos na Bíblia? Acreditamos. Mas vou te contar uma coisa que você não sabe. É um mistério profundo, que só nós, os adventistas, sabemos. E qual é? Jesus é o arcanjo Miguel. Você fala, sério? Isso mesmo, Jesus é o arcanjo Miguel. Ele fala, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Você não ouviu porque isso é muito profundo, o pessoal é muito raso aí fora. E aí depois que a pessoa está presa a essa seita adventista, a pessoa fala assim, deixa eu te contar uma coisa. E você fala, eu sou salvo. A pessoa fala assim, não sei. Como não sabe? Jesus está no céu fazendo o juízo investigativo. Ele está investigando para decidir se você é salvo ou não. Nossa, nunca ouvi falar disso. Quem contou isso? Isso é profundo demais. Foi a nossa profetisa chamada Ellen White. Essas coisas são colocadas em etapas. Pastor, eu fui na maçonaria, uma bênção. Pastor, o pessoal fala da maçonaria, mas não tem nenhum problema, é normal. A maçonaria é uma seita também. Aliás, no nosso site tem um artigo, Dr. Scott Hord, você pode ler lá, falando sobre, é um dos melhores artigos publicados, não a igreja publicou, mas está no site sobre o que é maçonaria. Então você entra na maçonaria e você vai lá, tem a loja maçônica, a pessoa fala, nossa, é uma reunião de negócios. E aí tem 33 níveis. Você entra no nível básico. E aí você vai, com o tempo, vai avançando, crescendo lá dentro, nas coisas profundas. E eles dizem de Deus, ou melhor, do que eles chamam de grande arquiteto. Cuidado quando alguém chamar você para um grupo e atrair você dizendo assim, olha, existem mistérios, coisas profundas que, se você ficar aqui, você vai descobrir, eu revelarei para você. Jesus usa João e fala assim, olha, a vocês, os fiéis, que todos que não têm essa doutrina, que doutrina? Essa doutrina, não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Há muitas igrejas reunidas nessa noite, que ao invés de estarem bebendo da santa palavra de Deus, estão no seu púlpito bebendo das profundas mentiras do diabo. Você quer ver coisas profundas do diabo? A pessoa vem para a igreja e ao invés de ser confrontado com o pecado, ou também ao invés de ser estimulado na prática do que é correto, a pessoa vem e começa a manipular, dizendo para você assim, você está passando por um problema, eu tenho uma revelação para você profunda, este é o ano da restituição, e não é do imposto de renda que ele está falando não, ele está falando de, para deixar claro, ele está falando, esse é o ano da restituição, é o ano em que Deus vai restituir tudo que foi tomado de você. E a pessoa fala o quê? O que a pessoa fala quando ouve isso? Amém, eu recebo. Tem que fazer assim com a mão, você sabia, né? Dizem, isso aí não está na Bíblia, mas dizem que quando a pessoa fala isso, profetiza algo para você, você tem que fazer assim. Se você não fizer, você não recebe. O que é isso? Isso são coisas profundas do diabo. Não está na Bíblia. Você viu alguma vez Paulo falando para você? Irmãos, levanta a mão, porque agora, olha, presta atenção, isso aqui é forte, o que eu vou falar. Faz assim com a mão que você vai receber. E a pessoa fala, nossa, eu fui lá naquele culto poderoso. Cuidado, porque dos púlpitos está saindo muitas coisas profundas, mas não são de Deus. Tem um mistério para te contar. Deus está apontando para você um novo caminho, uma nova direção, há uma nova jornada que vai se abrir na sua vida. Você fala o quê? É um mistério. O Senhor mostrará. Eu só tenho visto isso, que é um mistério para você. Muitos anos atrás, na igreja em que eu cresci na minha infância, entrou uma mulher, participava uma mulher naquele lugar, e ela trouxe bastante confusão, porque a igreja era ultra tradicional, a igreja que eu cresci. E essa mulher adentrou a igreja e ela começou a pouco colocar os seus ensinos. E como ela fazia? Ela começou a levar pessoas para a sua casa.
E ela dizia, vamos ter uma tarde de oração. E assim foi. E um dia, meninos, adolescentes, eu, meus irmãos, alguns amigos da igreja, falaram, nós vamos colocar ela à prova. E nós fomos na reunião da casa dela, mas no horário falamos, só nós. Nós vamos na casa e vamos marcar um horário com ela, só nós. E fomos. Chegamos um grupo lá. Quando entramos na casa e a mulher abriu a porta, ela olhou para um amigo meu, que teve paralisia facial no rosto, ainda tem uma pequena paralisia, mas na época era maior. E a mulher olhou para ele e falou assim, então foi o seu rosto que eu vi a tarde toda. Todo mundo já... Nossa. Ela falou, eu estava orando e um rosto aparecia e não estava muito definido. E começou. E nós ali, pensando, e agora? E ela começou a apontar para cada um de nós e dizer o que ia acontecer conosco. E ela virou para um dos meus irmãos e falou, você vai ser baterista. Você tem o poder de discernir espíritos. Olha, eu estou vendo uma grande onda e ninguém sabe surfar em casa, mas falou, estou vendo uma grande onda espiritual e você, apontou para um deles e falou, você está na ponta dessa onda. E o que estava acontecendo ali? Ela se apresentava como uma profetisa numa igreja tradicional. Nós não tínhamos ideia do que estava acontecendo. Eram jovens, mas sabíamos que tinha alguma coisa errada. E, irmãos, ela estava apresentando coisas profundas de Satanás dentro da igreja, com a capa espiritual de santidade e adoração. Certa vez ouvi de outra mulher, que ao saber de uma irmã, uma crente de verdade que ia se batizar, a moça se converteu, não conseguia se batizar, porque toda vez que tentavam colocá-la no batismo de igreja batista, como é imersão. Se fosse igreja presbiteriana seria fácil, seria só aspergir água na cabeça. Mas o batismo na igreja, e nós entendemos que o batismo bíblico, não dos batistas, mas o batismo que a Bíblia ensina é o de imersão. Mas toda vez que alguém tentava colocar a pessoa dentro da água, essa irmã ela gritava, desesperada, e não conseguia. Colocava o máximo da cabeça dela, o cabelo molhando na água, mas ela berrava, então tinha que tirar. Ela falou, fui batizado? Não foi batizada. E as pessoas não sabiam se de repente estava só uma afundadinha rápida e tirava, mas ela gritava, tinha pânico. E falava, vão ter que esperar, não tem o que fazer, não tem como batizar só meia pessoa. Na história eles faziam isso. Tinha gente que batizava e tirava a mão, deixava a mão fora da água, porque falava, minha mão vai ter que matar muita gente, eu não quero que minha mão se converta. Esse tipo de coisa aconteceu na história. E por isso, tem gente que brinca, que fala que quando o crente vai ser batizado, tem que abrir a boca, porque a língua não foi batizada. E tem muito crente que batiza com a boca fechada, a língua não mole e sai, arrebenta as pessoas. Então tem gente que fala, abre. Eu vou começar a fazer isso, falar, abre a boca. Mas é interessante que essa irmã que não conseguia se batizar, encontrou com a profetisa. E a profetisa disse para ela, olha, o Senhor me revelou o seu problema. Essa mulher estava com 2 crianças. A mulher que tinha trauma de se batizar, estava com 2 crianças, e uma profetisa se aproximou e disse para ela assim, o Senhor está me revelando que o problema que você tem no batismo veio do céu, uma revelação que eu estou trazendo para você. É porque você sofreu um problema na hora do parto dessa criança. Quando essa criança sua foi nascer, esse seu primeiro filho foi nascer, você teve um problema, um trauma ali que ficou no seu subconsciente, é por causa disso que você tem esse trauma. E essa irmã, então, olhou para ela e falou assim, o trauma é por causa desse meu filho? No parto dele, você ficou com esse trauma. A irmã olhou e falou, Deus revelou isso para você? Foi. Ela falou, mas esse filho é adotado. Pegou. Mas toda pessoa hábil dá aquela desviada rapidamente e falou assim, desculpa, eu me confundi, o Senhor não erra, eu me confundi. Não foi desse filho, é desse. Rapidamente mudou para o outro. Ligeira não é? E ela falou, desse? Mas esse também é adotado, eu não posso ter filhos. E agora? Tome cuidado, porque dentro das igrejas, Satanás está ensinando para pessoas coisas profundas. E a palavra de Deus, ao nos revelar que dentro da igreja existem incrédulos, infiéis e fiéis, ela quer que você não desanime. Lute o bom combate.
Olhando para as pessoas à sua volta, não se desespere olhando e falando, aquele irmão dá trabalho, aquela pessoa lá é uma vergonha. Talvez essa pessoa que está envergonhando seja um infiel ou seja um incrédulo. Então Deus quer que você prossiga sem ficar olhando tanto para as pessoas. Você não pode se apegar a isso. Se você ficar olhando para o seu lado, esperando ter força nas pessoas, você vai naufragar na fé, porque Deus está nos mostrando que Ele conhece os 3 grupos dentro da igreja. O papel de cada um de nós é avaliar qual desses grupos eu pertenço.